voltando com o Rádio Revista Cidade e dentro aquela projeção que estamos colocando em dia aí de entrevistas com os candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados. Hoje estamos recebendo aqui o candidato Jean Pirola do PP, que vai falar a respeito das suas propostas e falar também o porquê que ele colocou seu nome à disposição aí da comunidade de Brusque, Guabiruba, Botuverá, dentro daquela proposta da Rádio Cidade também de ouvir os candidatos que têm domicílio eleitoral aqui na cidade de Brusque, que responderam às nossas chamadas. O Pirola foi um deles. Bom dia, tudo bem, Pirola? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, meu amigo Valdomiro da Mota. Eu sou um cidadeiro, como vocês já me deram esse título aqui. E vai receber o selo, tá? Vai receber. E com muito orgulho eu gosto da Rádio Cidade, eu ouço a Rádio Cidade, eu gosto de vocês aqui, os comentários, as discussões esportivas, né, Rodrigo? Muitas vezes, né, concordando e discordando de técnico, de jogador. O Nicolodi que não gosta muito. O Nicolodi, às vezes, ele entra nas pilhas, né? Falar nisso, tem que mandar um abraço pro Nicolodi, que nós dois caímos juntos em times diferentes no Campeonato da Santa Rita no domingo. Eu achei que vocês jogavam junto. Não, lá nós somos adversários lá. É. O Bonamente joga com quem? O Bonamente joga com todos e com ninguém. Joga agarrado na cerca. Ele e o Tobata ali, eles fazem uma pressão no alambrado para que a gente entra e saia do time. Boa, então vamos lá. Ô Pirola, vamos então aí aquela pergunta tradicional. Por que Pirola candidato a deputado federal? Diz aí, Pirola. Vamos lá, Dirley. Primeiro, não escondemos de ninguém que em 2023 nós fomos adversários junto com o Alessandro Simas, do nosso prefeito André Vec, e em 2024 o André nos chamou para fazer parte de um projeto de município. Convidou o PP para fazer parte disso e nós fizemos parte, né, da estrutura de campanha do André Vec, onde conquistamos 44 mil votos para o atual prefeito. E agora em 2026 ele nos convidou novamente para fazer parte de um projeto agora a nível estadual, levando Brusque para todo o estado de Santa Catarina, já que nós temos há tanto tempo sem representante aqui no município. E ele nos ofertou então essa parceria com o Deco, candidato a deputado estadual, e o PP lançando o candidato a federal nessa proposta de trabalho em conjunto. Também não escondemos de ninguém que o nosso candidato seria o Simas, que já foi candidato, já teve essa oportunidade, mas o Simas, ele pediu naquele momento que fosse o meu nome. Ele declinou disso e nós aceitamos esse desafio, porque isso não é um projeto pessoal, é um projeto de cidade, é um projeto de grupo, é um projeto sim, do nosso grupo de governo, justamente para que Brusque possa voltar a ser protagonista, não só a nível estadual, mas também a nível federal. Há muito tempo, Dirley, nós não temos um representante, tanto no estado quanto na União. A gente brinca muitas vezes e é uma brincadeira séria, né? O último representante do nosso município a nível federal foi Serafim Venzon. E o último representante a nível estadual foi Serafim Venzon. Então nós depositamos em apenas uma pessoa o último protagonismo da nossa cidade a nível estadual e a nível federal. E nós temos ótimos nomes na cidade, nós temos bons políticos, pessoas que realmente sabem fazer. E nós acabamos ficando de fora por muito tempo. Muito voto indo para outros candidatos de outras cidades e também essa desunião, infelizmente, né, dos partidos locais, que poderiam sim trabalhar em conjunto, um ou dois nomes estadual e um nome federal, para que a gente tivesse uma certeza melhor de uma eleição. Com certeza não foi falta de tentativa desse grupo. Esse grupo fechou dois nomes, um estadual e um federal. E nós chamamos a grande maioria para fazer esse trabalho, mas tivemos as negativas e estamos aí na corrida eleitoral, lutando muito para que a gente possa eleger tanto o Deco estadual quanto o Pirola federal, para que Brusque possa voltar ao protagonismo. Agora, Jean, como é que você está desenhando essa campanha? Porque tem várias situações aqui que eu queria, que você está também no meio de uma miscelânea partidária aqui. Porque, por exemplo, nas suas bandeiras na rua tá junto com o Flávio Bolsonaro, sendo que o PP oficialmente não apoia, né? Tá junto com, claro, o AMIN, mas também tem uma questão da briga estadual
onde o seu partido não está com o atual governador, está apoiando o João. Como é que você consegue se posicionar no meio dessa miscelânea? Porque não é uma chapa fechada de cima a baixo. Como é que você está se posicionando junto ao eleitor? Boa pergunta, Rodrigo. É uma miscelânea mesmo, infelizmente, né? A gente sabe que essa quantidade gigantesca de partidos no Brasil, que no meu ponto de vista deveria ser no máximo 5, acaba trazendo esses intempéries aí pra gente. A nível federal, o PP está livre e neutro, né? Então os partidos podem coligar e escolher os seus candidatos. O sul do Brasil, com certeza, o PP escolheu Flávio Bolsonaro, é o nosso candidato escolhido, inclusive por Esperidião Amin na nossa convenção. O Esperidião Amin é o nosso senador, porque é o senador do Progressistas. Então isso a gente está fechado com o Esperidião Amin. O melhor senador do Brasil é catarinense. Isso a gente não abre mão. E a gente sabe que uma condição também de você fazer escolhas, Rodrigo. Nós fizemos uma escolha de um projeto de Brusque para o Estado, de Brusque para Brasília. E a gente tem que fazer escolhas. Impossível nós, progressistas aqui da nossa região, não estarmos com o Jorginho Melo. O que o Jorginho fez para a nossa região, eu só vou te dar um exemplo. O trevo da BR-101. Qual é o governador que faria uma obra em uma estrada federal, sem recursos federais, para beneficiar uma cidade? Só o Jorginho teve essa coragem de fazer. E hoje nós vemos o escoamento da nossa produção ganhando muito tempo naquele ponto que era crítico para a nossa cidade. Fora a reforma que está sendo feita na nossa rodovia Antônio Raio, que ela já praticamente é 100% pronta. Vai começar agora a reforma entre Brusque e Botuverá também. Nós teremos alguns pontos que teremos 3 pistas, principalmente aqui em Dom Joaquim, necessário, né, muito. E tudo aquilo que o Jorginho vem fazendo por Brusque e por Santa Catarina. Então nós escolhemos estar com o Jorginho, já informamos o partido estadual, temos o apoio da nossa executiva, e eles sabem que esse trabalho é um trabalho feito de um projeto que nasceu antes das convenções, muito antes das convenções. E nós levamos a nossa convenção essa proposta e ela foi aceita sem problema algum. A gente sabe que muitas vezes você não consegue colocar no papel, né, fazer uma colinha, como a gente chama, né, o santinho, com todos os nomes que a gente gostaria de fazer por uma questão aí legal. Aí é uma questão que você tem que respeitar a lei. Mas fora isso, nós estamos aqui hoje trabalhando para Flávio Bolsonaro, Esperidião Amin, nosso senador, Jorginho Melo e Deco Batista, que é a nossa dupla. O segundo senador, aí a gente deixa livre para que os nossos correligionários possam fazer as escolhas, né? E esperamos que façam a escolha de um candidato também de direita, porque o Senado é muito importante nesse momento para o futuro do nosso país. Ô Pirola, essa é a tua segunda eleição fora das fronteiras de Brusque, né? Você já foi candidato a deputado estadual, já tem, vamos dizer assim, uma gordurinha, né, de uma base aí em outros municípios. A gente vê muito uma eleição onde o eleitor tem identificado ou um número ou um sobrenome, né? Como é que você está trabalhando? E aí eu vou te fazer 2 perguntas, uma só, para convencer o eleitor a não ir apenas num número ou apenas num sobrenome, né? O eleitor catarinense. E também que proposta que o Jean Pirola defende, o que o Jean Pirola usa como argumento. Nós te conhecemos, sabemos do teu trabalho aqui, mas quem está fora daqui, quais são as tuas bandeiras? Com certeza, Valdomiro. Em 2018 eu fui candidato pelo PP a deputado estadual para ajudar o partido naquele momento. Nós não tínhamos apoio da administração, nós não tínhamos grandes investimentos, grandes empresários ajudando, né? E acabamos fazendo 6.000 votos naquele momento e ajudamos o partido. Eu fiz votos em 194 municípios do estado. 1, 2, 4, 5, né? Hoje nós começamos uma caminhada com núcleos, a gente chama de núcleos, né? Onde nós temos 2, 3 cabos eleitorais nas cidades, em 76 cidades hoje. E não adianta você dizer, eu tenho o núcleo em 200 cidades. Não, tu não tem. Tu vai fazer um voto, talvez 2, em 200 cidades. Mas núcleo, onde você projeta fazer 50, 60, 70 votos, você diminui bastante esses municípios.
Hoje nós temos 76 núcleos. Inclusive, hoje à noite, nós já estamos na estrada que nós vamos fazer a segunda rodada de visita a vários núcleos desses. E nós estamos levando justamente isso para esses núcleos. E não adianta eu dizer, você vai para o oeste. Não vou para o oeste. Não adianta, porque não dá tempo de ir para o oeste e você não é conhecido no local. Você tem que ir onde você vai trabalhar, né? Vale do Itajaí, Vale do Rio Tijucas, região serrana de onde eu venho, Grande Florianópolis, parte do sul do estado, né? E uma parte do norte do estado. Isso é o que nós vamos fazer de trabalho. Os nossos núcleos estão concentrados nessas regiões. Eu tenho uma região muito forte, que é a região serrana, que é de onde eu venho, né? Meus pais moram lá ainda. E eu tenho muitas pessoas, muitos amigos, vereadores, né? Inclusive presidente de câmeras lá, que estarão nos ajudando, nos apoiando nessa caminhada. Nós temos todo o Vale do Rio Itajaí. Veja bem, Valdomiro, eu sou o único candidato a deputado federal do Partido Progressista, de Rio do Sul até Navegantes. E nós estamos fazendo esse trabalho incansável em todas as regiões. Estamos com o núcleo regional. O núcleo fica concentrado em Indaial, onde nós temos lá o nosso amigo Luiz Tonet, que coordena esse núcleo nosso no Vale do Rio Itajaí. Faz um trabalho fantástico lá com um grupo de pessoas. E aí ele pega todo o vale, todo médio e alto vale. Eles estão fazendo um trabalho fantástico. De Blumenau para baixo, a gente pegou agora aqui uma força muito grande. Brusque, claro, a gente tem que sair forte daqui. Guabiruba, Botuverá, que são os nossos co-irmãos. E com toda certeza nós estamos levando essa mensagem de termos representantes não apenas do Progressistas, mas termos representantes que realmente saibam o que estão fazendo, que saibam o que é ser um deputado federal, que tenham consciência do que pode ser feito. Porque vir aqui no microfone da rádio fazer uma propaganda dizendo que vai baixar imposto, tá levando engodo para a população. O deputado não baixa imposto. O deputado, ele vota, ele participa do orçamento, ele tem sim uma parte do orçamento que cabe a ele destinar. Deputado federal não faz obra, Rodrigo. Como eu vi alguns deputados dizendo, nós vamos fazer isso. Não vai fazer obra nenhuma. Se algum deputado federal estiver dizendo que vai fazer obra, está mentindo, porque para ele fazer obra ele precisa de um prefeito. O prefeito sim vai fazer obra. O governador sim vai fazer obra. Então nós estamos levando justamente para que as pessoas tenham consciência do trabalho que faz um deputado. As nossas bandeiras. Eu tenho uma bandeira muito forte que é dentro da habitação. Hoje nós vivemos no estado de Santa Catarina com um déficit habitacional de mais de 200 mil imóveis. São 200 mil famílias que não têm casa para morar. E aí o que acontece? Não tem casa, é óbvio que o aluguel aumenta. Aumentando o aluguel, o custo de vida do trabalhador, da pessoa, ele muda completamente. E aí é onde nós temos esse êxodo das empresas, porque o cidadão recebe lá 2 salários mínimos de salário. Ele já deixa um salário no mínimo como aluguel. O que ele vai fazer? Ele vai procurar ou um aluguel mais baixo, que não vai estar próximo à empresa, ou ele vai tentar um emprego que tem um valor maior, mais significativo, para poder bancar aquele salário. E aí a gente tem esses rodízios que nós enfrentamos, não só em Brusque, mas em todo o estado de Santa Catarina, onde nós temos mais oferta de emprego do que procura. E é isso que nós temos que também ajudar essa população. As pessoas têm que ter moradia, as pessoas têm que ter um local para morar, para ter um benefício para sua vida, para poder guardar no final do mês ali 200, 300, 400 reais, para que ele possa comprar o seu carrinho, para que ele possa ter, né, um final de semana com a sua família de lazer. Hoje nós vemos o trabalhador, ele não tem mais esse incentivo. Há quantos anos nós não temos hoje um programa habitacional no estado de Santa Catarina? Agora que o Jorginho Melo abriu a questão do Casa Catarina, que é importantíssimo para os municípios. E esperamos trabalhar incansavelmente para buscar novamente a questão da habitação para o nosso estado. Nós estamos hoje fazendo um trabalho em Brusque, e aí a gente quer fazer isso regionalmente, para fazer núcleos habitacionais próximos às empresas. Porque o empresário não pode ter uma área que ele tem um benefício para construir imóveis para os próprios funcionários, e aí a questão se ele vai cobrar o aluguel, se ele vai vender o imóvel para o seu funcionário, é uma questão interna entre eles. Mas por que não dar esses benefícios para que realmente a gente possa ajudar essa população? Esse é um trabalho que nós estamos fazendo em Brusque, que está andando muito bem aqui. O nosso plano diretor já foi discutido em 2024. Estamos fazendo as alterações para que a gente possa fazer esses núcleos habitacionais e trazer um benefício também para o empresário, não só para o empregado, mas para o empresário, para que ele não tenha esse rodízio de funcionários na sua empresa cada vez maior.
Muito bem, são 8h25, eu vou fazer uma parada aqui, trazer o comercial, e depois do comercial a gente volta conversando com Jean Pirola, que é candidato pelo PP, ele candidato a deputado federal pela Federação União Progressista. Rodrigo Santos. Agora, você falou que a sua campanha não se restringe só aqui à região, né? Até porque você é lá de Bom Retiro. Bom Retiro. Capital do churrasco. Capital estadual do churrasco. Belíssima Ele mete cidade. comida em tudo, Belíssima. rapaz. O Rodrigo, existe uma... Tem uma placa quando passa na cidade, pô, quando chega lá. Olha, ele mete comida em tudo, rapaz. Não, mas tem uma placa Ele é quando chega na conhecedor, cidade lá. conhecedor. Mas o churrasco lá é bom, é feito de frescal, não existe churrasco melhor do que feito de frescal. Ah, é? É. Olha. O que você ouviu o que você tá ouvindo de repente, de pedido, de reivindicação, que de repente até antes de entrar na campanha você não imaginava que iria ouvir? Olha, Rodrigo, Além sim. daqueles tradicionais, né? Sim. O que a gente ouve bastante é essa questão da habitação. As pessoas pedem ajuda para terem a casa própria. A gente ouve muita ajuda de pais de crianças especiais, autistas, sabe? A falta de profissionais na área de neuropediatria não é uma questão de Brusque, é uma questão de Brasil já. Nós temos hoje filas enormes de espera para poder fazer o atendimento a essas crianças. Um simples laudo para que a família possa ter os seus direitos reconhecidos, muitas vezes leva-se 1, 2, 3 anos para conseguir, porque nós não temos o profissional na área. Então as pessoas acabam buscando o candidato para pedir, olha, lute pela gente, lute por essa pauta, né? A questão da saúde, muitas vezes a alta complexidade. Nós lutamos quantos anos para ter aqui a oncologia em Brusque? Se a gente tivesse alguém em Brasília, talvez essa oncologia teria vindo muito antes. Muito antes. E nós não temos ninguém lá para lutar pela gente. Ontem eu dei um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na nossa delegacia da Civil. Aí, claro, eu sou advogado, todos me conhecem, sou criminalista, trabalho muito dentro dessa área. E desde o nosso querido amigo Alex Bonfim, que está hoje lá em Florianópolis, fazendo um trabalho fantástico, a gente sempre conversava sobre a falta de segurança da segurança. Veja bem, falta de segurança na segurança. Nossa delegacia não tem um circuito de monitoramento, por exemplo, por câmeras. Eles prendiam um cidadão, não se sabe a periculosidade dessa pessoa, mas não tinha uma câmera de segurança. Eles não tinham um rádio amador ali, Valdomiro. Para fazer contato, muitas vezes tinha um carro deslocado lá na Limeira, mas não pegava sinal de celular. Mas não tinha um rádio amador para poder fazer esses contatos. E aí a gente conversando, eu disse assim: a quem que vocês vão pedir socorro na hora de chegar a um governador, a um secretário de segurança pública, um trabalho mais eficiente para vocês aqui na parte da segurança? Pedir mais policiais, mais delegados, mais viatura. Para quem vocês vão pedir? Realmente a gente pede pro prefeito. Mas o prefeito não tem essa responsabilidade. Quem tem essa responsabilidade é o governo do estado. Aí quando você chega lá no secretário de Segurança Pública, o prefeito, o secretário, eu preciso lá de uma ajuda lá na nossa cidade. Olha, você tem que falar com o governador. Quem faz a ponte com o governador? É um deputado? Então, quando nós não temos um deputado para bater na mesa e chegar lá, ô secretário, eu sou o deputado lá da região de Brusque, e nós estamos precisando lá na nossa região de uma segurança melhor lá na própria delegacia. Um aumento de efetivo, uma viatura melhor, um rádio amador, um monitoramento. Nós vamos falar... Não, nós vamos falar, governador, eu vou com o senhor lá, não tem problema. Porque ele tem 40 deputados que ele vai ouvir. Ele não tem só mais os 296 prefeitos que estão batendo na sua porta. A quem o secretário vai ouvir primeiro? O prefeito ou o deputado que está lá batendo na mesa dele, dizendo, olha, vamos para Brusque lá, vamos para Guabiruba, vamos fazer uma delegacia em Guabiruba, vamos fazer uma delegacia em Botuverá lá, vamos fazer um braço. É isso que a gente fala. E é a mesma coisa a nível federal. Como nós vamos buscar recursos a nível federal, bons projetos a nível federal para a nossa região, se nós não temos um representante da nossa região lá em Brasília lutando pela gente? Os ministérios lá, existem várias formas de buscar recurso. Várias, desde a educação, da saúde, infraestrutura, segurança pública. Só que não chega até os locais porque nós não temos quem leve. Você vai pegar um deputado de Blumenau,
Você vai levar um projeto de Brusque para um deputado federal que mora em Blumenau. E ele tem o mesmo projeto para Blumenau. Para onde ele vai levar esse projeto primeiro? Primeiro ele vai levar para Blumenau. Isso é normal, porque assim como eu também traria primeiro para Brusque qualquer projeto que a gente tivesse a nível estadual. Porque é aqui que nós iniciamos a nossa campanha, aqui onde nós temos a grande maioria dos nossos eleitores. Isso é que falta para nós, Valdomiro, isso é que falta para nós, Rodrigo. É essa luta, não apenas dos recursos, que um deputado estadual tem 20 milhões hoje de emendas, e o deputado federal tem 45 milhões de emendas, são 65 milhões por ano. Quanto que Brusque região recebe por ano de emendas de parlamentares? Olha o que a gente pode trazer. É óbvio que a gente não tem como trazer 100% para a nossa região, mas a grande maioria ficará na nossa região. Isso é normal. Eu acompanhei o lançamento de um deputado estadual, amigo meu, de Tubarão, e ele estava fazendo a prestação de contas. Em 4 anos, ele, com as emendas dele e mais o que ele trabalhou para levar recursos para Tubarão, chegaram a 80 milhões de reais. No mesmo período, em 4 anos, Brusque recebeu 10. E não de um deputado, de 40 estaduais, de 16 federais e de 3 senadores. Essa é a diferença. Balneário Camboriú recebeu mais de 200 milhões de infraestrutura agora do estado. Não de emendas, de infraestrutura do governo. Brusque recebeu 50 em 4. Essa é a diferença. É isso que nós lutamos muito, para que a gente possa realmente trazer um reconhecimento para a nossa região, né? A 9ª economia do estado, a 18ª em que recebe recursos. Nós mais mandamos dinheiro para fora do que recebemos, e é essa luta que nós temos que fazer aqui pela nossa cidade e pela nossa região. E aí, nesse aspecto aí que você está falando, que é meio que autonomia, não seria algo para se... Vamos falar de Santa Catarina. Sim. De se buscar uma autonomia maior em relação ao que Santa Catarina teria direito de receber, até para engordar mais as condições dos deputados federais de trazerem recursos para suas regiões? Com certeza, Dirley. Essa tal da descentralização federativa que se fala tanto, mas não se... Só no discurso, porque na hora da prática ninguém trabalha para isso, né? Nós vimos há quantos anos eles estão tentando fazer o pacto federativo, né? E eu li todos os projetos e anteprojetos e emendas que passaram lá. Nós temos sim que lutar menos Brasília, mais Brasil. Isso é primordial, porque não é Brasília que está aqui dentro de Brusque, nas casas das pessoas, conversando com o cidadão. É o município, é o prefeito, é o governador do estado que está próximo às pessoas. E isso é uma luta que nós temos que fazer. Claro que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, mas quando você faz parte de um projeto e você busca esse projeto e vai conversando com os teus pares para que você possa chegar ao momento de um pacto federativo e trazer mais recursos para os estados, isso vai trazer um benefício para todo mundo. A gente sabe muitas vezes que a máquina pública, ela leva, de Santa Catarina, por exemplo, ela leva 10 e devolve 1. Infelizmente é isso que, né? A cada 10 reais que vai para Brasília, volta 1 para o estado de Santa Catarina. Isso deveria ser invertido. A cada 10 que vai, fica 1 e volta 9. Deveria ser dessa forma. Mas se a gente conseguir dobrar esse valor, a gente já está num ótimo caminho. Porque com o mínimo que a gente faz, olha o que é o nosso estado de Santa Catarina. Imagina se nós tivéssemos mais recursos. O nosso estado tem tudo para dar certo. Ele dá certo. Ele está dando certo. Tanto é que nós somos hoje o estado que mais recebe imigrantes do Brasil, per capita, pelo tamanho do estado, né? Brusque é uma cidade que recebe muitos migrantes. E para as pessoas continuarem vindo para Santa Catarina e nós aqui recebendo, nós também precisamos de infraestrutura, precisamos de saúde, precisamos de educação. Porque as pessoas que vêm de fora e aqui chegam, elas também querem ter isso, porque elas buscam o melhor aqui do que elas tinham na sua região. Eu, por exemplo, sou um exemplo prático. Eu morava em Bom Retiro. Qual é o futuro que eu tenho a nível de estudos em uma cidade que não tem uma faculdade? Eu fui buscar estudo fora. Busquei Brusque. Escolhi Brusque através do nosso querido e saudoso Dr. Eroni Salles, promotor de justiça, que me convidou para vir morar em Brusque em 96. Aqui estudei, aqui formei família e aqui fiquei.
E é óbvio que eu quero ajudar a minha cidade a cada vez estar melhor e a cada vez abraçar melhor as pessoas que aqui chegam. Então imagina se eu chegasse aqui e não lutasse pela minha terra, não lutasse pela minha cidade. Talvez essa cidade não abraçaria mais as pessoas. Então nós temos aqui empreendedorismo, nós temos ótimas empresas, nós temos indústrias gigantescas, nós temos um escoamento que infelizmente barra nas BRs. Veja, Dilei, o estado de Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem 6 portos, que pode chegar a 9. Qual estado hoje que tem isso em mãos? Mas para chegar até os portos, olha o escoamento que nós temos. BR-282, trava em Palhoça. A 116 eu nem vou dizer, né? A 470, ela era para ter sido inaugurada a duplicação em 2014, na época da Dilma. Ela veio a Santa Catarina e disse, eu vou inaugurar em 2014. Se não fosse esses gargalos, o nosso estado tinha um crescimento maior ainda. Imagina o escoamento agro, o escoamento indústria e comércio através de 6 portos, chegando e saindo o nosso produto. Infelizmente a logística arrebenta e arrebenta muito os empresários do nosso estado. Não só empresário, né? O agronegócio também. Acho que a última cabe uma pergunta ainda, Odilei. Mais uma? Cabe, ainda tem. Eu posso ficar até às 11 horas, meio-dia, vocês é que mandam aí. Ainda tem, minha parte. Ainda tem 6 minutos. 6 minutos. A pergunta que não cala e não deve calar e deve ser respondida, deve ser assumida de compromisso. E aqui é uma maneira que a gente faz essa pergunta para ficar registrado. Todo mundo fala na falta de representatividade. Brusque não tem um deputado federal desde o Venzon. Não tem um deputado estadual desde o Venzon, como você colocou. Jean Pirola se elegendo deputado federal, ele fica ou ele vem disputar a prefeitura daqui a 2 anos? E obviamente é um caminho natural, sendo eleito prefeito, aí Brusque perde esse deputado que já não tem há muitos anos. Boa pergunta, Valdomiro, e essa pergunta deveria ter um termo assinado para que os candidatos assinassem e dissessem, eu eleito, eu vou cumprir os 4 anos de mandato. Eu estou concorrendo para deputado federal justamente para que Brusque possa ter um representante em Brasília. Eu me elegendo, eu jamais deixaria de ser deputado federal. Eu jamais deixaria de representar a minha cidade, a minha região e meu estado em Brasília. Imagina você ficar 2 anos em Brasília e depois sair para disputar uma cadeira a nível municipal. Nós temos bons, como eu falei aqui no microfone, nós temos bons nomes que podem também trabalhar no executivo. Eu sou legislativo, eu gosto do legislativo, eu me sinto bem no legislativo e eu conheço o legislativo, né? São 4 mandatos seguidos de vereador. E o trabalho de vereador não difere muito do trabalho de um deputado estadual e federal, sim, sabe? E esse compromisso com certeza eu assumo aqui, já assumi em outros momentos. O Jean Pirola eleito, ele será deputado federal e não sairá durante os 4 anos para qualquer outro tipo de cargo, para disputar qualquer outro tipo de cargo. A não ser que eu tenha um convite do Flávio Bolsonaro para assumir um ministério. Aí é um outro detalhe, né? Porque daí você está num patamar bem maior, né? Mas com certeza esse compromisso eu assumo. Me elegendo, eu estarei os 4 anos como deputado representando a nossa cidade, a nossa região. Muito bem. Fica aí à disposição esses minutos finais aí, meu caro Jean Pirola, para você se apresentar mais uma vez, né? Se apresentando, sim. Jean Pirola, moço de Bom Retiro, terra do churrasco, como disse o... Isso. Na verdade, ele é criciumense. Eu nasci em Criciúma. Não, né? mas a tua vida... Mas a minha vida foi em Bom Retiro. Onde eu... Tive uma experiência que eu fui a Bom Retiro recentemente visitar o Museu do Alemão. Você me ligou. Colonização alemã. E não é que estava fechado? Estava fechado, velho. Você, como deputado federal, vai ampliar aqui o museu, né? Pode se ser? couber a um deputado federal fazer isso, a gente faz, né, Edilei? Vamos. Mas, enfim, eu sou o Jean Pirola, sou vereador por 4 mandatos na nossa cidade de Brusque, fui escolhido pela nossa população por 4 vezes seguidas, não é fácil. Talvez é a pior eleição que exista, é a eleição de vereador. E estou disposto, com certeza, a representar a nossa cidade, a representar o nosso estado de Santa Catarina em Brasília. Tenho convicção absoluta que sei o que estou fazendo, sei ser um representante do Legislativo, até porque a experiência que nós temos de praticamente 14 anos na Câmara de Vereadores, onde já fui presidente,
sou presidente do CCJ, a gente trabalha muito com essa questão de interpretação de lei, de confecção de lei, né? Muitas vezes a gente vê candidatos que querem, mas não sabem, essa é a diferença. Você está doente, você vai procurar um especialista, você não vai procurar alguém que está querendo ser especialista. E esse é o diferencial que nós estamos propondo para o nosso município. Nós temos um slogan no nosso material que se chama "A mudança começa agora". E a mudança só depende de nós, só depende de cada um de nós. Nós fizemos, na última eleição, 44 mil votos para o nosso time. Por que não sonhar com isso novamente aqui, no nosso município, saindo muito bem do nosso município e buscar aquilo que falta lá fora? A gente sabe que é muito difícil uma eleição para deputado federal, porque são 16 cadeiras, mas não é impossível, Dirley. E hoje nós temos grande chance de estarmos entre os eleitos da nossa coligação, junto com Flávio Bolsonaro, junto com Jorginho Melo, junto com o Esperidião Amin e com o nosso vice-prefeito Deco, a uma cadeira do estado, formando esse time para trabalhar incansavelmente por Brusque, por região e por todo o estado de Santa Catarina. Obrigado pelo convite de estarmos aqui mais uma vez. Me sinto bem, eu me sinto em casa na Rádio Cidade, e todas as vezes que vocês me chamarem, estarei aqui com certeza, independente de ser um deputado federal eleito ou de ser um vereador aqui da nossa cidade. Não muda nada o meu conceito de estar sentado nessa cadeira conversando com os amigos. Muito bem, são 8h47. Esse foi Jean Pirola conversando com os amigos da Rádio Cidade. Nós vamos para o intervalo e a gente volta.